Não acho que o VP deva vir para o São Paulo. Foi só uma provocação e uma ideia para a gente pensar um pouquinho mais sobre os técnicos, né? A função dos técnicos e quais estão no mercado que podem substituir o Ceni. Pois bem, ainda não surtei, né? A ponto de querer o Vitor Pereira no São Paulo. Mas o São Paulo me testa todos os jogos. Eu estou um pouco mais longe de minha lucidez a cada jogo do São Paulo que eu assisto. Certo. Pra começar, depois do último vídeo, né, eu fui assistir o que outras pessoas estavam falando sobre a partida, fui assistir a live do Bandana, por exemplo, o Marra, que eu gosto muito, o Bruno Formiga, acho que o Bruno Formiga não falou desse jogo. Teve um outro da TNT também que falou, que agora eu não vou lembrar o nome, mas enfim, tem alguns que eu gosto de acompanhar. E uma coisa que eu reparei, uma coisa diferente, né, da minha análise pra deles, é que eles falaram muito dos atletas, né? E falaram, assim, relativamente mal dos atletas. Só ajustando minha luz aqui. Vocês esperam um pouquinho. Até porque tá um pouco escuro hoje, eu não sei o porquê, mas eles. Até porque ninguém tá aqui pra ver meu rosto. Pois bem, mas eles falaram assim, tipo, os atletas foram mal, não sei o quê. E eu comecei a perceber que eu não tive essa leitura, né? Tanto que no final do vídeo, quando eu vou listando atleta por atleta, né? Como é que ele foi no jogo, basicamente todos eu elogiei. Eu falei, foi bem. Como, por exemplo, o Nestor, né? O que o Nestor poderia ter feito naquele jogo? É um time que ninguém se aproxima, ninguém dá, sabe? Faz alguma coisa, todo mundo fica parado olhando. O Luciano, por exemplo, ele entrou no segundo tempo. Eu vi gente falando que ele entrou sumido, né? De certa forma é verdade, mas qual era a jogada que ele tinha pra fazer se não tabelar com o Caleri? Ele tentou isso daí várias vezes, não tinha outra coisa pra fazer. Eu acho que os atletas eles realmente tentaram, mas não tinha opção. Não tinha o que fazer. É um time que não tem ultrapassagem, não tem movimentação, ninguém sabe o que tem que fazer em campo, então, pô, fica puxado, né? Falando assim, a saída de bola do Arboleda, né, foi ruim, né? Pô, verdade. Mas foi ruim porque ele errou ou porque não tinha ninguém se apresentando? Ou porque não tinha nenhuma movimentação, ninguém saía da marcação. E, pelo visto, assim, se for um atleta ruim, aí a culpa é do atleta, né? Tipo, aquele cara tava num dia ruim. Mas se é o time inteiro que vai mal, o time inteiro não consegue sair da marcação, aí a conta é do técnico, não tem como. E eu tô cobrando muito o Ceni desde o começo do ano e continuarei a cobrar porque eu acho que, por mais que o elenco seja limitado, os problemas que eu vejo em campo são problemas do técnico e não dos atletas. Sabe? Ou pelo menos são mais problemas de esquema tático e não das peças distribuídas realmente em campo. Eu acho que o Ceni ele tem assim muitos, 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 muitos problemas nesse sentido. Mas pois bem, né? O que inspirou esse vídeo foi um corte da Globo, né? Agora não lembro qual o programa deles, mas se não me engano é do Sport TV. Que tava falando assim, mas o São Paulo todo ano tem que remontar um time. E é verdade, a gente contrata muitos atletas e dispensa muitos atletas também. Tem que lembrar que alguns desses atletas dispensados estão na conta do Ceni, como por exemplo o Liseiro, ele que não quis, o Lucas Perry, que tá muito bem no Botafogo, ele que não quis. Quem mais? O Miranda, ele não quis utilizar também os atletas, o Nicão, o Volpe, o Patrick. São todos atletas que saíram e estão na conta dele. Não estão na conta da diretoria. Certo? Ele, como técnico, não quis usar esses atletas. Bom, é isso, né? Aí fica puxado. Mas vamos falar dos atletas que continuam no São Paulo, que estão no São Paulo desde que ele chegou e continuam no São Paulo. Tem Jandrei, Igor Vinícius, Rafinha, Luciano, Caleri, Caio, Juan, Gabriel. Caio. Não Caio Paulista, tá? O Caio da base. Caio, Juan, Gabriel Neves, Nestor, Luan, Diego Costa, Orejuela e Wellington. 13 atletas que estavam no time desde que o Ceni chegou. Ponto. Desses atletas, o Jandrei era titular, perdeu a titularidade porque o Ceni não quis usá-lo, aí agora tem o Rafael, e ele reclama do Rafael que o Rafael
não tem a saída com os pés, né? Mas foi o motivo que ele dispensou o PR, porque o PR não tinha saída com os pés. Porra. Ele não sabe o que quer, né? Ele não tem um planejamento. Esse é o ponto. Ele planeja até, sei lá, 2 dias depois, né? Ele não consegue pensar além disso, parece. Mas tudo bem, né? Tá, então o Jandrei era titular, ele que quis outros jogadores. E tudo bem que ele se machucou, aí veio o Felipe Alves, enfim. Mas aí não voltou pro time. Tá bom, então, né? Então, Jandrei. Igor Vinícius e Rafinha. Vou contar como um só, porque eles brigam por posição, não dá pra jogar os dois, né? Teoricamente, claro que tem como. Já até foi feito, né? Uma linha de 3 atrás com o Igor Vinícius na ala. Mas teoricamente é um. Luciano. Caleri. Nestor. Luan. Diego Costa e Wellington. São 8 jogadores considerados titulares. Se você quiser colocar o Gabriel Neves na conta, pode, porque ele era titular até a chegada do Ceni e com o Ceni que ele perdeu espaço. Então seriam 9. Então desses 13, 9 eram considerados titulares, ou pelo menos vinham jogando, né, até o Ceni chegar. Teoricamente 10, né, porque o Lisieiro foi ele que dispensou, e o Lisieiro, quando o Ceni chegou, o Lisieiro era muito utilizado pelo Crespo, mas ele que não quis. Miranda também, então são 11 já. Você percebe que, assim, é verdade que o São Paulo muda muitos atletas, mas é muito porque o Ceni não quer trabalhar com esses caras, o Ceni que fica mexendo no time, ele, assim, pô, tudo bem, você não gosta do Gabriel Neves, ou do Lisieiro, que basicamente eles jogavam de forma parecida, né, ocupariam a mesma posição, ali como segundo volante, mas tá, e aí, quem é que você trouxe pro lugar pra compensar isso? Porque o Nestor não é esse segundo volante, a gente sabe. Então, tipo, se você não gosta desses caras, tá, mas quem é que você vai colocar que será melhor que esses caras? Quem é que ele colocou no time do São Paulo que é melhor que o Luciano? A gente sabe que o Luciano perdeu a titularidade dele muito porque tá jogando num outro esquema, né? Num outro jeito num outro posicionamento em campo. Quem é que ele trouxe que é melhor que o Luciano? O Wellington Rato não é melhor que o Luciano, ou que o Luciano fez ano passado, né? Até onde jogava no seu posicionamento certo. O David não é melhor que o Luciano. Mas o Ceni, ele quis ter esses atletas em campo do que o Luciano. Ou então ele pega o Wellington Rato, que joga bem como ponta direita, né? Um ponta aberto pela direita, e traz pro meio. E aí mata o jogador, porque você perde suas principais características, né? Porra, daqui a pouco ele tá transformando o Caleri em volante, tá? Porque é isso que ele gosta de fazer. Ele gosta de. Enfim. Mas vamos falar um pouco sobre. Tem muitos comentários falando que ele é o pior técnico que passou pelo São Paulo. Peguei algumas estatísticas aqui do Ceni e do São Paulo, né? Dos outros técnicos. Começando pelo Ceni, na época dele do Flamengo, o VP foi demitido, né? Recentemente, você sabe. Todo mundo ficou triste por essa notícia, né? Mas não tem como. Pô, assim, traíra no Brasil não tem como. E o que ele fez foi trairagem. A gente não perdoa. Mas. Ok. E o VP, ele saiu do Flamengo com pior aproveitamento, 57% de aproveitamento. Esse número eu vi num vídeo do Bruno Formiga, falando sobre o VP, e é do SofaScore, tá bom? E o segundo pior, quem era? Rogério Ceni, com 59% de aproveitamento. O terceiro, se eu não me engano, era o Domenech, com 64%, quer dizer, 5% a mais já, né? Já dá um salto. E o Ceni passou 8 meses na equipe do Flamengo. 8 meses, 59% de aproveitamento. E se o problema do São Paulo é a falta de elenco, esse problema não tinha no Flamengo. Até porque quando ele passou lá, o elenco era muito superior aos outros. Assim, só tinha o Palmeiras para brigar. Agora o Corinthians estava bem pior, o Fluminense estava bem pior. O Atlético Mineiro, agora não lembro se o Atlético Mineiro estava pior ou não. Grêmio, Cruzeiro, Botafogo e Vasco estavam na Série B ainda. Assim, obviamente são elencos piores ainda, mas a concorrência era ainda menor naquela época. E mesmo assim o aproveitamento dele foi de 59%. Tendo um super elenco em mãos, tá bom? Então, assim, se o problema é elenco, não é. Não é, cara. Não é. Ele já teve ótimos elencos em mãos. E aí, fez merda. Fez merda. Ele foi mal no Flamengo. Tá? Por mais que tenha sido campeão brasileiro, mas ele foi mal. 59% de aproveitamento.
Para uma equipe como o Flamengo, naquela época, não é problema de elenco o Ceni, tá? O Ceni tem outros problemas. Pois bem, agora comparando aos técnicos do São Paulo, os últimos 3, né? O Diniz, ele fez 77 jogos pelo São Paulo, com 36 vitórias, 20 empates e 21 derrotas. O Crespo fez 57 com 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas. E o Ceni fez 105 jogos até agora com 49 vitórias, 29 empates e 27 derrotas. Isso em pontos conquistados por partida. O Diniz tem 1,66, o Crespo tem 1,63 e o Ceni tem 1,68. Certo? Então, dos 3, quem melhor pontuou até agora foi o Rogério Ceni realmente. Olha, que coisa. E quando vão falar de o pior técnico da história de São Paulo, eu peguei aqui 4 nomes, né? Eu fui ver a lista dos técnicos e tem 4 nomes que me chamam muita atenção. Jardine, Doriva, Adilson Batista e Baresi. Esses 4 pra mim são muito piores. Assim, não tem nem como comparar, nem como, sério, chegar perto, porque, putz, eu não tenho saudade deles, assim. Muita sorte para eles no decorrer de suas carreiras, né? O Doriva eu não sei onde está, nem o Adilson Batista. Eu sei que o Jardim está no México, né? E o Baresi também. Mas, enfim, devem estar ativos por aí. Muita sorte pro resto da carreira, mas, nossa senhora, não tenho saudade alguma da época deles no São Paulo. Mas com certeza o Ceni não é o pior técnico da história de São Paulo, tá bom? Eu sei que a gente tá numa fase muito ruim e tá muito escuro hoje, cacete. Porque se eu virar a luz assim, ó, aí fica muito claro e ficar com a luz na minha cara, então não dá. Tem que dar um jeito de melhorar essa iluminação. Mas com certeza você não é o pior técnico da história de São Paulo, tá bom? Aceitem. Tá horrível, é lógico que tá horrível. Mas o que me incomoda do Ceni é que ele continua a pedir reforços. Repara, teve um vídeo lá atrás, no começo do ano, que quando eu vi, né, a formação do elenco, eu falei, até abril ele vai pedir um zagueiro canhoto. O que aconteceu? Pediu um zagueiro canhoto. O última entrevista, ele falou assim, que a gente só tem um Beraldo pela esquerda, agora tem que ver, não sei o quê, porque ele sentiu... Pois é, né? Pois é. Quem é que montou o elenco? Quem contratou o Alan Franco? Eu já falei, o Alan Franco tava sobrando ali. Claro que, depois fica fácil. Mas o Ferrarese se machucou. Eu sei. Mas ninguém esperava que o Ferrarese fosse romper o ligamento cruzado do joelho, né? E nem que o Arboleda sentiria uma tendinite, nem que o Diego Costa precisaria passar por uma cirurgia. Essas 3 coisas aí não estavam no planejamento. Mas o que a gente sabia é que não tinha um lateral, um zagueiro pela esquerda. E o São Paulo não contratou. Contratou mais um zagueiro destro, custando 12 milhões de reais. E um cara que, além de não elevar o nível do time, a gente não precisava. Percebe? Aí a gente fala assim, mas o Rafael, né, o goleiro que foi contratado, a gente contratou o Rafael, o Ceni pediu o Jandrei, depois pediu, quer dizer, não pediu exatamente o Jandrei. Aí sempre a gente fala assim, mas o Ceni não escolhe os atletas. Ele pode não escolher os atletas, mas todo atleta que chega no São Paulo passou pela mão dele antes. Como foi o Felipe Alves, como foi o David. Aí o Alan Franco, ele falou que já tava de olho antes, né? Quer dizer, o Alan Franco não, o Mendes falou, não, tava de olho antes já. Então todo atleta, ele vem de um scout de outro time. Repara, o Ceni, ele tem esse negócio, né? Ele queria trazer... Devemos lembrar, gente, ele queria o David no Flamengo. Esse David... Som. 1, 2, 3. Foi mal. Nossa, paulada que eu dei no microfone agora. Mas ele queria esse David. Esse David aí, tá bom? Ele queria no Flamengo. Então ele tem essas coisas, ele tem essas ideias fixas na cabeça. O problema do São Paulo é que são 2 técnicos, né? O Ceni e as convicções dele. Porra! E faltam alguém lá dentro do Belmonte tinha que fazer isso daí e falar assim, não. A gente tem uma equipe de scout e você vai trabalhar com o que a equipe de scout trouxer. Pronto. Ponto. O que você quer? Você quer um jogador desse para jogar na ponta esquerda? Tudo bem, então. A equipe de scout vai apontar esses atletas. A gente vai trazer, sei lá, 3, 5 nomes. Você pode escolher um e a gente contrata esse cara. Como deve ser feito. Como deve ser feito. Não é assim. O cara, não, quer aquele jogador específico. Foda-se o que você quer, irmão. Foda-se. Porque senão... Aí traz o David, aí daqui a pouco o David não serve, aí traz outro, aí não serve, aí traz outro, aí não serve, aí traz outro.
que é o que a gente tem feito. Que é como o São Paulo vem trabalhando nos últimos anos, né? A gestão Casares toda é assim. E o Ceni, ele não consegue trabalhar com atletas que ele não quer no elenco. Ele parece que, tipo, ele é incapaz disso. Ele não consegue, tipo assim, ok, esses atletas são limitados, como foi com o Crespo, como foi com o Diniz. Aliás, o Crespo, falando uma coisa só, ele tem um pior aproveitamento, né, de 1,63 pontos conquistados por partida. Porém, a gente tem que lembrar, primeiro, que ganhar o Paulista destruiu fisicamente o elenco dele. E depois, o que teve de jogo assim, roubado contra o São Paulo foi uma sacanagem. Foi uma sacanagem. Aquela vitória contra o Palmeiras, que foi tirada por um gol de impedimento. Né, pegaram uma posição de impedimento do Miranda, não sei da onde. Todo mundo achou que aquilo era um absurdo. Expulsões, nada a ver. O Nestor foi expulso por uma falta comum. O Lisieiro foi expulso por uma falta comum, com o VAR já. Então, assim, o Crespo foi muito prejudicado naquele momento, tanto que era comum a comissão técnica dele ser expulso, né? Porque os caras iam lá reclamavam tanto que eram expulsos, porque as arbitragens eram absurdas. Então, sim, defendo o Crespo. Ele não tinha que ser demitido do time do São Paulo, até porque o Ceni chegou e não fez nada de diferente. Não conseguiu ótimos resultados naquela reta final. Mas, enfim. Voltando, né? O Ceni, ele não consegue trabalhar com atletas que ele não quer. Ele tem isso daí na cabeça dele. E ele faz de tudo, parece, para perder as potências dos seus jogadores. Voltando a dizer, o Wellington Rato, como é que o Wellington Rato joga melhor? Aberto pela direita. Ele vinha muito bem aberto pela direita. O que o Ceni faz? Centraliza o cara. O Mendes nem tinha chegado e o Ceni falou de colocar ele como segundo volante, sendo que ele nunca foi segundo volante. Sabe, da onde é que ele tira isso? Da bunda, né? Só pode. Essas ideias de merda dele. Sério. Aí ele nem chegou o cara, ele queria botar de segundo volante. Aí o que ele descobre? Que o Mendes não joga segundo volante. Porra. Tipo, desculpa, se eu sei disso, como é que você não sabe? É isso que me pega muito, sabe? Se eu sei, eu aqui, ó, eu, mero mortal, sei disso, como é que o cara que trabalha com isso recebe um belo salário? Ele fala que não sabe o que ganha? Não precisa saber, né? Porque é um puta salário mesmo. Para os padrões brasileiros. Eu sei que para os padrões de técnicos da Série A nem é tão alto assim, mas porra, se você receber aquilo que ele ganha por mês num ano, você tá com a vida feita. É isso. Mas enfim, ele recebe um belo salário pra não saber. Ele não sabe. Porra, ele vai lá e não, é segundo volante, sim. Eu acho que eu consigo adaptar. Nem trabalhou com o cara. Nunca trabalhou com o cara e fala, eu consigo adaptar ele pra segundo volante. Porra, tu é burro. Não tem outra palavra pra isso. Você é burro, cara. Você não sabe de futebol. Porra. É inacreditável uma coisa dessa. Aí o São Paulo vai lá, contrata o cara. Ele descobre o quê? Que o cara não joga de segundo volante. Ele só joga de primeiro volante. E aí enche o time de primeiro volante. Quando foi a última vez que você viu o Pablo Maia jogar mesmo? Aí agora o Luan, né, que quer espaço no time. Eu acho que cada um briga por suas coisas, né? Todo mundo tem seu direito. Pelo que eu sei, pelo que eu vi, ele não quer a titularidade, ele só quer se sentir importante. Ele quer que o técnico vire e fale assim, não, você será um jogador que eu usarei regularmente. Ponto. Não é pra ser titular ou algo do tipo. Sinceramente, se fosse o Luan... O Abel Ferreira é louco pra ter esse cara. O cara é jogador de futebol, né? A gente sabe que ele é São Paulino, que ele cresceu aqui, que ele ama o clube. Mas o cara também, ele quer conquistar as coisas, ele quer, né? E chegar o mais longe possível na carreira dele. Se eu fosse ele, meio do ano, arrumava um pré-contrato e depois dava um jeito de já sair. Sério. Assim. Sinto muito. E não é o que eu quero, tá? Eu adoro o Luan. Eu acho que ele tinha que ser titular absoluto. Ele é muito mais jogador que o Mendes. Mas enfim. Aí você traz o Mendes, descobre que ele não é segundo volante e enche o time de primeiros volantes. É isso. Aí você traz o Caio Paulista pra ser uma solução pra lateral esquerda. E o cara não usa o Caio Paulista como lateral esquerdo. Aí bota o Michel Araújo, que nunca foi lateral esquerdo, como lateral esquerdo. É isso, porra. O cara, ele é um gênio. Ele é brilhante. Sério, assim, parabéns
Ao Rogério Ceni. Então é aquele negócio, ele não sabe trabalhar atleta, eu já falei, não tem nenhum jogador que melhorou com o Ceni. Não tem nenhum jogador que melhorou com o Ceni. Então, é complicado. E tem o problema de relacionamento, né? Voltando a falar do caso Marcos Paulo, aliás, eu acho até assustador como a imprensa acha normal o que aconteceu. Tipo, a galera achando que só o Marcos Paulo é o culpado dessa história. Gente, o Marcos Paulo tava quieto na dele. O repórter foi lá e perguntou pro Ceni, o Marcos Paulo, por que ele não jogava. E o Ceni foi lá e falou que faltava intensidade. Basicamente, o que ele disse foi: é um jogador preguiçoso. Ele pode achar isso daí, não tem nenhum problema. O Marcos Paulo pode até mesmo ser preguiçoso. E o Ceni ter razão nesse sentido. Mas você não pode, vou frisar, você não pode expor seu funcionário desse jeito, expor seu atleta desse jeito. Imagina você lá numa, sei lá, numa reunião da empresa, aí tá o chefe assim, falando um discurso, vira e fala pra você: ah, e esse cara aqui, ele é preguiçoso. Ah, por que? Alguém pergunta assim: ah, chefe, por que não. Tal projeto não foi finalizado ainda? Ele vira e fala assim: ah, culpa do fulano ali, ó. Ele é preguiçoso. Imagina isso. Aí você vai e reclama nas suas redes sociais e toma um pito do chefe ainda. Um pito, né? Quem é que fala assim? Porra. Mas, enfim. Na frente de todo mundo, na frente de toda a empresa. Que foi o que o Ceni fez. Chegou, anunciou pro Brasil inteiro: Marcos Paulo é um jogador preguiçoso. Foi isso que o Ceni fez. Aí depois o Marcos Paulo reclamou nas redes sociais, ele foi lá na frente do elenco inteiro e comeu o cu do cara. E o elenco não gostou, com razão. E todo mundo acha isso normal, tá? Assim, é inacreditável. Gente, o cara não pode fazer isso. Isso daí é assédio. Você não pode fazer isso. E o Ceni, ele acha que tem razão, e a imprensa não. Porra! Imagina se fosse com um jornalista. Os caras iam cair de pau em cima. Então, se quando é com a gente não gosta, também tem que defender os outros, né? Porra. Enfim, e o Ceni tem plano de relacionamento, lembrando do Patrick, que era o melhor jogador do ano passado e não tá mais no time por culpa do Ceni. Tá bom? Único e exclusivamente por culpa do Ceni. Por mais que o Atlético, o Cudê, o caralho a 4, eu sei, mas se fosse um bom projeto aqui no São Paulo, se fosse um bom técnico, com um bom relacionamento com o Patrick, seria muito mais difícil ele sair e não teria forçado a saída, como foi o que aconteceu. E, pra finalizar, as ideias do Ceni, né, as ideias dele como técnico e sobre as 5 fases do jogo. Eu tinha comentado alguma coisa sobre a parte tática mesmo, né, amplitude e profundidade no último vídeo, sobre o último jogo. E vamos falar um pouco sobre as 5 etapas, 5 fases do jogo de futebol, né. Isso daí é basicamente teoria do futebol, mas, assim, um jogo, ele é dividido em 5 momentos, tá bom? Tem gente que fala que são 4, tem duas, né? Algumas pessoas falam que são 4, outras pessoas falam que são 5. Eu prefiro a teoria que fala que são 5. Que é a parte ofensiva, a parte defensiva, a transição ofensiva, a transição defensiva e a bola parada. É isso que algumas pessoas não contam. Tem gente que não conta bola parada como uma fase de jogo. Eu prefiro contar com uma fase de jogo, até porque muitas partidas são definidas na bola parada. Fase ofensiva é quando você tá com a bola dominada, seu time está apostado, a defesa adversária está apostada já. Então, isso é a fase ofensiva. A fase defensiva é o oposto, quando sua defesa está apostada e o oponente está com a bola dominada e com a defesa, com o ataque postado também. A transição é aquele momento, né? A transição defensiva é quando você perde a bola e tem que recuperar, se posicionar, né? Recuar. E a transição ofensiva, ou não, tá? Às vezes, tipo, você tem transição defensiva, às vezes você perde a bola e você ataca a bola rapidamente, que é o perde e pressiona, né? O famigerado perde e pressiona que tanto falam, que basicamente você tem que fazer isso em alguma medida, tá? Pra evitar contra-ataques, porque quando você não pressiona o homem da bola assim que você perde a bola, a tendência é do cara conseguir um lançamento ou algum passe mais agudo e romper suas linhas defensivas que estão bagunçadas porque você estava no momento ofensivo. Ó, legal. Mas aí você tem a transição defensiva, que é quando você perde a bola, o que você faz após perder a bola. Teoricamente é pressionar
a bola imediatamente e recuperar, né, e reestruturar suas linhas defensivas. E momento ofensivo, que é quando você recupera a bola e o que você faz é atacar as linhas dos oponentes, né, e aproveitar que estão mal postadas ou estão bagunçadas, enfim. Basicamente é assim, e a bola parada, que é a bola parada, né? Não preciso explicar. Mas é basicamente assim que funciona um jogo de futebol, e a partir desses momentos, né, essas, faz parte da teoria, né? A galera vai particionando o jogo, vai, tipo, tentando fragmentar ao máximo para estudar cada parte, cada momento da partida, para a partir daí melhorar o jogo de futebol, tentar desenvolver alguma coisa a partir disso. Ótimo. E aí, na parte defensiva, né, nas 5 fases, vamos falar. Bola parada do Ceni é ok. Bola parada eu acho boa, boa. Tanto defensivamente quanto ofensivamente, eu acho que ele faz um bom trabalho. Parte defensiva, eu não acho que é um bom trabalho. Tem jogos que funcionam muito bem, tem jogos que não funcionam bem. Realmente, eu acho que fica aqui. E geralmente o time vai melhor em jogos mais difíceis, como é o caso contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Jogos assim, o time costuma se posicionar melhor defensivamente, porque provavelmente os atletas estão mais concentrados. E se os atletas não estão concentrados para uma partida, claro que tem parte da culpa dos atletas, mas também tem parte da culpa da comissão técnica, que tem que fazer esse trabalho de manter seus atletas concentrados. Enfim. Parte ofensiva, péssima. Péssima, péssima, péssima. O São Paulo não cria nada, ou quase nada, quando o oponente tem a defesa postada. A gente não consegue, é um time estático, é um time que não tem jogadas preparadas, não tem movimentação, não tem nada. A fase ofensiva do São Paulo é tenebrosa. Sempre foi, quer dizer, sempre, assim, sei lá, nos últimos 5 anos, tem estado bem, bem puxado. Com o Diniz não, né? O que é curioso. Porra, daqui a pouco eu tô defendendo o Diniz, pô, não é possível isso. Porque quando eu vou lembrar, fica assim, com o Diniz a gente criava umas jogadas. Daquele jeito dele, mas a gente criava umas jogadas. Caralho. Pois. Mas realmente o São Paulo tem essa dificuldade, vem tendo essa dificuldade há um bom tempo. Com o Crespo também teve um bom momento no começo do Campeonato Paulista, né? Com especialmente ultrapassagens. Teve um jogo contra a Inter de Limeira que o Igor Vinícius jogou naquela partida, o que ele fez de ultrapassagem na ponta direita foi sacanagem. Então, se eu não me engano, foi contra a Inter de Limeira. Mas teve um bom momento também com o Crespo depois do Paulista, né? Aconteceu aquilo que aconteceu com o elenco. Transição defensiva, acho ruim. Os atacantes não conseguem pressionar a bola, os meio-campistas não conseguem cortar as linhas defensivas e os zagueiros demoram para voltar. Tanto que a gente sofreu alguns contra-ataques contra o Ituano. E o Ituano não é um super time, tá bom? É um time que está sendo remontado, porque perdeu boa parte do elenco após o Campeonato Paulista, que, né, os caras foram vendidos. Então, mesmo assim, a gente tomou alguns contra-ataques do Ituano. Se eles fossem um pouco melhor, ou se estivessem um pouco mais ajustados, teríamos perdido o jogo fatalmente. Transição ofensiva. Esquece. Não tem ninguém. Nada. Tem uma coisa no futebol que é o marcar atacando. Que você defende, né? Quando está no momento defensivo, né? Na fase defensiva do jogo, é você defender, mas ao mesmo tempo que você defende, você tem atletas posicionados para puxar um contra-ataque, para conseguir agredir as linhas ofensivas, aliás, as linhas adversárias, o mais rápido possível após perder a bola. Então, exemplo básico, aliás, um jogo que deve estar pelo menos na minha cabeça, está muito vivo. Aquele jogo clássico do Bayern de Munique e Real Madrid, naquele título do Ancelotti lá atrás, tá? Que era Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema, o BBC. E o Bayern de Munique era muito, naquele momento, o Bayern de Munique era muito mais time que qualquer outra equipe no mundo. Era incrível. Tanto que o Bayern amassou o Real Madrid o jogo inteiro, a partida inteira. O Bayern de Munique amassou o Real Madrid, mas o Ancelotti fez 2 linhas de 4 na frente da área, e era aquele negócio. Quando o Bayern de Munique estava atacando pelo lado... não sei se está saindo... Começou uma furadeira.
Quando o Bayern de Munique estava atacando pelo lado esquerdo da defesa do Real Madrid, o Bale espetava na ponta direita. E quando atacava pelo lado, o Cristiano espetava na ponta esquerda. O que é isso? Porque quando você roubava a bola, tinha um lançamento. É isso. Rouba a bola, lança naqueles caras que eles estavam muito abertos pelas pontas, eles eram muito rápidos e conseguiam fazer a transição ofensiva. E aí foi 4-0 Real Madrid. Mesmo o Bayern de Munique sendo mais time, mesmo o Bayern de Munique jogando melhor, teoricamente, né, jogando melhor. Mas o Real Madrid acertou 4 contra-ataques, fez 4-0. Claro que eu não tô falando pro São Paulo virar o Real Madrid do Ancelotti. Aquele ainda, né? Esse daqui não sei nem definir esse time. Mas, porra, o São Paulo não precisa aparecer o time do meu bairro, né? O time do meu bairro, no caso, é São Caetano, tá? Então, não precisa aparecer o São Caetano. Que tá. Nem sei se subiu pra Série A, acho que não. Nem sei se subiu pra Série A do Paulista. Mas, porra, é isso, pô. Sabe? Esse que é o problema. Então, caralho, não tem nada. Não tem nada. O São Paulo é um caco em boa parte das 5 fases, das 5 fases do jogo de futebol. Só funciona a bola parada do Ceni. O resto não funciona. Não funciona bem. A fase defensiva é em alguns jogos. Esse que é o problema. É por isso que é tão difícil ver jogo do São Paulo hoje. Porque é um time que não tem ideia. Não sabe o que o técnico quer fazer. Até o Neto falou isso daí, né? E olha que eu discordo muito das ideias do Neto, tá? E eu sei que boa parte do Neto é personagem, pra ter essas aspas fortes, né, na internet. Mas ele virou uma coisa, ele falou assim, Rogério, os seus jogadores não sabem o que você quer. E é verdade. Pelo menos é o que parece. Que os jogadores de São Paulo não sabem o que o Ceni quer. Ou se sabem, não conseguem executar. E se não conseguem executar, não é só culpa do atleta, é culpa do cara também. É por isso que eu acho que o Ceni vem fazendo um mau trabalho e no final do ano pega o boné e vai embora. Mas eu sei que não vai acontecer. Quer dizer, só se a gente for pra Série B, né? Aí talvez ele vá, porque aí ele vai querer brigar por títulos. Ou qualquer bobagem. Ele vai dar uma desculpa qualquer, como ele sempre dá, e foda-se. Foda-se. É isso. Eu não acho que ele tá necessariamente preocupado com o São Paulo, não. Beleza. É isso. Agora tem um vídeo falando sobre o Casares e um vídeo falando sobre o Ceni. Beleza. Vai começar agora o Brasileirão, né? E a gente tá muito fudido, tá bom? Só pra avisar. Se você não sabe ainda disso, a gente tá muito fudido. Certo? Muito obrigado a você que me ouviu. Like, inscrição, comentário. Diga aí qual você acha que foi o pior técnico da história de São Paulo. Mas, deixando a raiva que a gente tá atualmente um pouco de lado. Tenta lembrar dos outros lá. Tenta lembrar do Jardine. Enfim, muito obrigado. Like, comentário, inscrição. É isso. Vamos, São Paulo. Tchau.